Esse caso aconteceu com o meu avô, e assim contou para o meu pai, que consequentemente contou para mim. Meu nome é Ramon, eu moro na Flórida, Estados Unidos. Meu avô contou que na época de sua juventude, quando meu pai era uma criança, a pequena cidade que eles viviam no interior do México estava passando por uma crise financeira. Meu avô não conheceu seu pai biológico. Ele foi criado por uma família que o tratava com indiferença. Enquanto as outras crianças comiam carne em fartura com arroz, meu avô tinha direito a comer apenas caldo com poucas verduras. Após sair do ensino médio, ele conheceu o melhor mecânico da região, que ensinou tudo sobre a profissão, convertendo meu avô no melhor mecânico da cidade. Havia grande pobreza, poucas oportunidades de trabalho, porém havia uma grande fábrica de café na cidade. Por mais que naquela época meu avô era mal falado, ele conseguiu um emprego nessa fábrica. Meu avô era conhecido por ser um bom mecânico. Ele ficou encarregado de fazer a manutenção aos arredores da fábrica. Ele fazia a ronda na fábrica em uma caminhonete. Arrumava uma luz aqui, algumas máquinas ali, solucionava problemas técnicos. Com seu primeiro salário, ele pôde comprar várias ferramentas novas, bolsas, além de comprar roupas novas para o meu pai e os meus tios. Ele começou a se destacar por ser um ótimo funcionário. Ele disse que viu algumas vezes o dono da fábrica. Era um homem alto, tinha uma barba grande. Pelo seu sotaque se notava que não era mexicano. Tinha pinta de alemão e usava uma roupa quase militar. Aquele homem recebia visitas de sua família umas 3 vezes por semana. E quando sua mulher ia embora, antes de partir, lhe dava um abraço como se fosse o último. Meu avô notava que a rotatividade naquela fábrica era muito grande. Ele via muitos funcionários novos, mas que em questão de semanas ou dias já não estavam mais lá. Não era um trabalho nada fácil, era pesado. No verão era muito pior. Além do calor e sol quente, dentro da fábrica havia uma fornalha. Talvez por isso muitos não aguentavam e pediam demissão. Naquela fábrica havia capatazes e alguns guarda-costas do dono da fábrica. Muitos caminhões saíam e entravam para carregar café. Meu avô começou a perceber certos detalhes que lhe causaram inquietude e curiosidade. Aquela fábrica guardava um segredo inimaginável. Na época em que havia poucas vendas, era quando sumia mais pessoas. O dono da fábrica era muito fechado, mas gostava do meu avô, demonstrava ter um certo respeito por ele. Em épocas de vendas baixas, aquele homem era visto nervoso, ansioso, parecia angustiado. Meu avô chegou a vê-lo ajoelhado chorando em frente à sua esposa. O dono daquela fábrica parecia esconder algo macabro. Era comum à noite alguns funcionários que eram vistos nas caminhonetes dos capatazes da fábrica. Eles eram levados de noite até uma área de montanha, e quando a caminhonete voltava, era apenas os capatazes. Meu avô chegou a pensar que talvez do outro lado da montanha havia uma saída por onde os funcionários deixavam o terreno da fábrica. Aquilo deixava meu avô cada vez mais curioso, porém as coisas foram ficando cada vez mais obscuras. Familiares de operários iam até a fábrica procurando por eles. Todos alegavam que eles saíam para trabalhar, mas nunca mais voltavam para casa e não eram vistos pela cidade. Alguns desses familiares eram levados pelos capatazes, subiam até a área de montanha na caminhonete e desapareciam. Somente os capatazes voltavam. O caso ia se repetindo. Pessoas entravam e após certo tempo desapareciam. Uma certa vez meu avô relata que chegou na fábrica um caminhão no turno da madrugada. Esse caminhão carregava grandes bolsas com muita carne. Era carne fresca. Era algo incomum. As grandes bolsas eram levadas até aquela montanha em meio às árvores durante a madrugada. Parece que queriam alimentar uma multidão de pessoas. O dono da fábrica era visto tenso, orientando seus empregados e proibia qualquer outra pessoa que subisse a montanha. Cada vez mais pessoas apareciam buscando algum familiar que saiu para trabalhar e não voltou mais. Um certo dia a polícia local resolveu investigar os estranhos casos de desaparecimentos. Meu avô começou a perceber que algo muito sinistro estava acontecendo naquele lugar. Ele viu que 2 policiais entraram procurando o dono da fábrica. Pareciam estar desconfiados de algo muito sério que estava acontecendo ali. O dono da fábrica os recebeu
em seu escritório. Após uma longa conversa, os policiais saem sorridentes, um deles com um envelope volumoso na mão, e outro descaradamente contando uma grande quantidade de dinheiro, enquanto recebia um tapinha nas costas do dono da fábrica. Era evidente que talvez o dono da fábrica estava ocultando possíveis assassinatos. Meu avô relatou que uma vez a família que o criou quando ele era criança apareceu na fábrica alegando que um de seus primos, que por sinal sempre o tratava mal, saiu de casa para trabalhar na fábrica e nunca mais foi visto. Mesmo aquela família sendo tão escrota com meu avô, ele estava disposto a descobrir o que estava acontecendo. Em uma certa noite, meu avô, após cansativas horas de trabalho, parou para tomar um café e acender um cigarro. Era por volta de 2 horas da manhã, quando de repente ele escutou um urro sinistro. Ele conta que levou um susto tão grande que quando tomava café, ele cuspiu o líquido que quase o engasgou. Aquele urro vinha da montanha, parecia de um animal gigante. Meu avô viu os capatazes colocarem grandes bolsas de carne em uma caminhonete. Meu avô curioso perguntou o que estava acontecendo para um deles. Um dos capatazes lhe deu um aviso que ao mesmo tempo tinha um tom de ameaça, dizendo: Sérgio, você é um dos melhores funcionários aqui da fábrica. Todos gostam de você. Você ganha um ótimo salário para fazer o seu trabalho e não para fazer demasiadas perguntas. Lembre-se que a curiosidade matou o gato. Aquele homem se afastou e subiu na caminhonete onde estava o dono da fábrica, com um semblante de grande preocupação. Eles se dirigiram até a área montanhosa. A caminhonete carregava grandes bolsas com muita carne. Essa mesma caminhonete voltou de lá quando já era quase 6 horas da manhã, horário em que terminava o seu turno, e meu avô voltaria para casa. Meu avô estava decidido a descobrir por conta própria qual o segredo daquela fábrica. Mesmo que aquela família foi tão escrota com ele e não falava com ele há anos, ele estava decidido a ajudá-los a encontrar o seu primo. No turno da madrugada, após terminar de trocar algumas peças na casa de máquinas, furtivamente ele entrou naquela área de montanha. Havia uma trilha entre muitas árvores, trilha essa que passava as caminhonetes com o patrão. Ele foi seguindo a trilha com uma lanterna. Quanto mais ele entrava na mata, mais o barulho da fábrica diminuía, dando lugar a um silêncio tenebroso. Quando ele já estava praticamente no topo da montanha, ele pôde ver uma espécie de fortaleza com muros altos e um portão de madeira. O portão estava com um cadeado. Meu avô não conseguiria subir o muro, pois era muito alto. Por sorte, ele trouxe algumas ferramentas, então começou a desmontar um lado do portão. Ele tentava não fazer barulho. Finalmente ele conseguiu abrir o portão. Nessa parte, meu avô chorava ao relatar o que viu. Segundo meu avô, ele viu algo semelhante ao próprio inferno. Havia um buraco muito grande, com muitos ossos humanos, carne podre e um mau cheiro insuportável. No meio de tudo aquilo, havia uma grande besta. Deveria ter uns 3 metros de altura. Tinha uma cabeça grande parecida com a de um morcego, porém uma boca protuberante como a de um lobo. Aquela criatura tinha uma pele escamosa como a de um réptil. Suas patas traseiras eram como a de um touro, mas o bicho se comportava como um cão feroz. Aquela criatura comia ferozmente pedaços de carne. Meu avô colocou a mão na boca para não fazer barulho, com sua respiração rápida devido ao medo. Ele relatou que ficou paralisado de medo ao ver aquela cena inacreditável. Ele começou a dar passos para trás, sempre olhando para aquela besta. Porém, aquela criatura notou a sua presença. Aquela besta parou de comer e ficou olhando para ele com seus olhos totalmente negros. Meu avô parou sem saber o que fazer e pensou que não sairia vivo dali. O que estava ruim ficou pior ainda. Aquela besta caminhou alguns passos em sua direção e começou a falar com meu avô, dizendo: Vejo que você descobriu algo que não devia. Certamente o seu patrão não sabe que você está aqui. Eu estou preso nesse lugar. Seu patrão mandou construir esses grandes muros revestidos com cera para que eu não conseguisse escalar e sair daqui. Eu e seu chefe temos um pacto. Ele tem que trazer carne para mim. A mais apetitosa para mim é carne humana. Por isso eu exijo que ele traga um certo número de pessoas para saciar a minha fome. Em troca eu dou dinheiro e muita riqueza para ele. Esse é o nosso pacto. Não me julgue mal, mas é assim que eu sou.
Nenhuma pessoa nessa cidade consegue entender os meus encantamentos, uma vez que elas precisam ser pronunciadas em alemão. Mas eu vou abrir uma exceção para você e falar em seu idioma. Você acaba de me fazer um grande favor. Você está me libertando vindo aqui. Seu patrão muitas vezes tem falhado comigo em nosso pacto. Por isso ele merece um grande castigo. Eu ordeno que você saia daqui agora. Não ouse em nenhum momento olhar para trás. Garanto que você não irá se machucar se você fizer isso. O assunto que eu tenho não é com você, é com seu patrão. Fuja agora. Meu avô, após ouvir aquilo, não acreditando, começou a correr ladeira abaixo, entre as árvores na escuridão. Ele pôde escutar aquele animal grande correndo a alguns metros atrás dele, do lado oposto entre as árvores. O desespero tomou conta do meu avô. Ele não se atrevia de forma alguma a olhar para trás. Quando ele estava quase chegando na fábrica, ele começou a gritar para que todos evacuassem, pois a montanha estava desmoronando. Todos começaram a correr, sair pela portaria, enquanto todos os operários fugiam. O dono da fábrica correu com uma arma na mão até uma sala e lá se trancou. Meu avô viu aquela besta andando em duas patas, como se fosse uma pessoa, até a sala onde estava o seu patrão. Aquela criatura arrombou a porta. Meu avô, de longe escondido, atrás de um maquinário, escutou gritos e tiros vindos daquela sala. Mas, depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Após alguns minutos, aquela besta saiu com a cabeça do seu patrão em uma de suas garras e comendo uma de suas pernas. Aquela criatura saiu correndo e se embrenhou na mata escura em direção à montanha. Meu avô, antes de falecer, contou essa história de uma forma simplória, mas com muita tristeza. Hoje em dia, essa fábrica está ocupada por um grande matagal. Algumas pessoas que entraram ali alegam que já viram ossos humanos além de outros animais mortos. A polícia isolou a área e proibiu qualquer pessoa de entrar no local, e qualquer pessoa que tente invadir o local pode ser presa. Eu fiz uma pesquisa na internet e descobri que essa indústria de café foi abandonada pelo dono, que desapareceu misteriosamente. A sua esposa e filhos fugiram do México às pressas e até hoje não se sabe o paradeiro dos mesmos. Eu admiro muito seu trabalho e quero agradecer por narrar essa experiência tenebrosa vivida pelo meu avô.